Olá, seja bem-vinda, eu sou a professora Elisângela Baib e hoje você está numa aula de matemática. Então, eu quero mostrar aqui para vocês algumas imagens e dessas imagens você vai me dizer o que lembra você no seu cotidiano, no dia a dia, combinado? A primeira imagem que nós temos aqui tem a frase aqui, ó, quais são as palavras que a imagem te lembra? Nós temos aqui um homem provavelmente fazendo os cálculos de algo que está na mão dele. Pode ser que seja uma fatura que ele tenha que pagar, um extrato de banco ou algo assim. Na próxima imagem nós já temos uma mão feminina aqui, que está com uma porção de contas, boletos a ser pagos, talvez esteja vencido ou não. São esses assuntos o tema da nossa aula de hoje. Cartão de crédito, muitos de nós já sabemos, hoje no Brasil tem uma grande questão que é o endividamento do cidadão. Então, que em função muitas vezes de não saber utilizar aqui o cartão de crédito ou os cartões que são utilizados dentro dos bancos, certo? Portanto, a nossa aula de hoje é de matemática, nós estamos na primeira série do novo ensino médio e vamos falar sobre juros simples. Vamos lá, o objetivo dessa aula, gente, é compreender o conceito de juros, E o segundo objetivo é aplicar esse conceito de juros simples na resolução de problemas. Ele é muito mais comum, juros é muito mais comum do que a gente imagina. Então vamos lá, estudante, pense aqui comigo. Você sabe o que são juros? Você sabe ou não? Já usou isso no seu dia a dia? Será que isso é usado lá na sua casa? Quais são as situações do cotidiano que nos deparamos com os juros? Vou trazer para você aqui alguns exemplos disso. Juros, então, quando uma pessoa ela realiza um empréstimo no banco, por exemplo, ela vai lá, eu estou precisando para comprar um telefone novo, um carro, uma televisão. Normalmente a pessoa vai e faz um empréstimo lá no banco. Esse empréstimo, ela deve pegar, ela vai pagar, além da quantia emprestada, ela vai pagar um valor a mais, como se fosse, por exemplo, um aluguel daquele dinheiro. Se ela pegou 10 mil reais emprestado, na hora de devolver ao banco, seja parcelado ou não, ela vai devolver esse valor que ela pegou, o 10 mil, e mais um valor que é um acréscimo, que é o que nós chamamos de aluguel. Esse aluguel é o juro. Por exemplo, outro exemplo aqui, Quando você vai lá, você ou seu pai, você pega um dinheirinho e coloca numa caderneta de poupança, ou você faz um investimento numa bolsa, ou qualquer outro tipo de investimento. Você está emprestando o seu dinheiro para o banco, ou para uma empresa. Essa empresa ou o banco, quando ela te devolve lá da caderneta de poupança, você colocou 1.000 reais. Vai existir um tempo que você vai deixar esse 1.000 reais dentro da caderneta de poupança, lá emprestado para o banco, e ele vai te devolver 1.050, 1.060 reais, algo assim. Esse algo a mais, 50, 60 reais a mais, também é um juro, só que agora devolvido para você, e não você que está devolvendo ao banco, Então, nesse caso, a pessoa recebe o juro de acordo com o período dessa quantia, que essa quantia ficou aplicada. Se ela fica lá por um mês, tem um valor, 2 meses, outro valor e assim sucessivamente, Quando nós vamos pagar uma fatura, sabe aquela fatura da luz, que às vezes o pai se aperta, não dá para pagar naquele mês, naquele dia, Passando um dia, já tem uma alteração, são centavos de alteração. Esses centavos aqui, quando nós efetuamos o pagamento com atraso, são os juros correspondentes a esse atraso. Se pagarmos daqui 30 dias, também acontecerá o juro impresso em relação a esse valor, Na matemática financeira, que é o que nos cabe aqui, nós vamos ter 2 tipos de juros. O primeiro juros, que é o que nós vamos estudar hoje, juros simples, e o outro juro que é chamado juros compostos. Mas esse é um assunto para uma outra aula. É só para você já colocar aí no seu campo de visão que juros, quando eu estou falando, pode ser que ele seja juros simples ou juros compostos. Vamos saber avaliar a diferença entre eles em um outro momento, ok? O que é importante você saber sobre juros? Então é importante você saber que existem alguns elementos que são envolvidos. Quais elementos são eles? O primeiro deles é chamado capital, representado pela letra C. Você sabe que matemática ela vem para simplificar a tua vida. Então, para você não escrever capital, você usa apenas a letra C. E o que é esse capital? Capital representa o dinheiro que você está emprestando.
Vamos imaginar essa situação de empréstimo. Você já viu que os juros podem ser aplicados em diversas situações. Vamos ficar com a situação de empréstimo. Então, o que significa o capital? Eu emprestei um dinheiro. Quanto? R$10.000, um exemplo. Quando eu empresto esse dinheiro, vai acontecer com ele uma taxa de juros, representado pela letra I minúscula. É dessa forma que a gente já vai ver daqui a pouco que vamos chegar numa fórmula resolutiva para os juros simples para tornar ainda mais simples aqui o conteúdo para você. Então você empresta um determinado capital, dinheiro. Esse capital ele vai ser envolvido por uma taxa de juro, ou seja, eu vou emprestar 10.000 a uma taxa de 5%. Esse 5% é a taxa de juro que tem aqui, tá? Por quanto tempo? Quanto tempo você vai ter esse empréstimo? 1 mês? 2 meses? 1 ano? Assim por diante. Então, existe o fator tempo, que será representado por nós pela letra T, ok? Bom, o que vai acontecer? Quando eu pego esse valor, calculo a taxa e digo quanto tempo, eu vou ter aquele valor do aluguel. Esse aluguel é o nosso juro. Então, eu tinha o valor, quanto? R$10.000. Eu apliquei e os juros deu aqui mais R$300. Então, lá no final, eu tenho um montante representado pela letra M, que é R$10.000 que eu tinha aqui, mais R$300 do juro, 10.300 é o valor total, ou seja, o montante que eu vou encontrar aqui no final. Vamos exercitar, então, isso que nós aprendemos agora aqui sobre juros simples? Acompanhe comigo esse exemplo. Isa fez um empréstimo de R$2.000. Imagine então Isa, que ela é sua irmã, é alguém na sua sala, sei lá. E ela vai lá e faz um empréstimo de R$2.000 em uma financeira e se comprometeu a pagar após 6 meses. Ou seja, ela vai pegar esses R$2.000, daqui 6 meses ela vai devolver. A taxa de juros que a financeira combinou com ela é de 5% ao mês. Qual será o valor que Isa irá pagar então após 6 meses? Vamos lá. O mais importante de tudo, eu sempre digo isso, que é a forma que você interpreta o exercício. E se tem uma forma mais fácil de você interpretar, é retirando os dados do problema. Então vamos lá, quais são os dados? O capital, ou seja, o dinheiro, que nós vamos representar pela letra C, é R$2.000. O tempo que ela vai utilizar esse empréstimo para daí devolver lá para a financeira é de 6 meses. Depois de 6 meses ela vai pagar. A taxa de juros é de 5% ao mês, ela vem escrita também aqui no problema. E a pergunta final é, qual será o valor que Isa irá pagar após 6 meses? Lá nos 6 meses ela vai pagar o dinheiro, o capital, mais os juros. Portanto, isso nós chamamos de montante. A pergunta que está tendo aqui no problema, qual é o montante? De que forma, então, nós iríamos para a resolução? Se você não tirar os dados do problema, só tentar aplicar fórmulas, dificilmente você consegue desenvolver esse raciocínio por completo. Então, ao tirar os dados do problema, você consegue pensar da seguinte maneira na resolução. Bom, se eu pegar o capital, que é de R$2.000, e multiplicar pela taxa, o que eu estou descobrindo aqui? Quanto que é 5% de 2.000? Quando eu multiplico R$2.000 pela taxa, eu estou descobrindo qual é o valor em reais. Se você fizer essa multiplicação aqui primeiro, você vai encontrar R$100. Ou seja, a cada mês, ela vai pagar um juro de R$100 por mês. Como são 6 meses, o tempo total que ela vai ficar, R$100 vezes os 6 meses daqui vai dar R$600 ao total de juros. Então, dessa forma aqui eu tenho capital vezes a taxa, encontro o juro de 1 mês, multiplico pelo tempo e tenho o valor do juro total. Mas a pergunta era, quanto ela vai devolver no final desses 6 meses? Ou seja, um montante, capital mais os juros. Montante era de R$2.000, ao longo desses 6 meses ela acumulou R$600 de juros, ou seja, ela vai devolver então R$2.600 lá para a financeira dela, correto? Espero que tenha entendido aqui. Se não entenderem, pode fazer pergunta, a professora repete novamente, ok? Vamos aqui chegar então, qual foi a conclusão que nós chegamos de juros simples? No juros simples, você vai poder utilizar essa formulazinha aqui, ó, que nós costumamos chamar, assim, na linguagem popular da matemática, que juros a gente chama de CIT, ou seja, J-CIT. Juros é igual a capital vezes I, que é a taxa, vezes o tempo que ficou emprestado esse dinheiro. Então, ó, J, juros,
o C, o capital, o I, a taxa de juros, sempre na forma de número decimal e não de porcentagem, e o tempo. Quando nós somamos então o capital mais os juros, nós vamos ter aqui o nosso montante, ok? Esse daqui, todas essas informações, elas estão em uma apresentação no Google Apresentações e o link vai estar disponível para vocês em 24 horas no seu Classroom, ok? Agora é sua vez de praticar aqui, ó, o mão na massa, a nossa atividade. E aí você vai ter aqui, eu já passei no nosso grupo, aqui esse link aqui do WordWall, do qual você vai poder acessar, então, resoluções muito parecidas com essa. Você faz o seu registro, o seu login certinho e a professora vai ver quanto tempo você conseguiu fazer essas atividades aqui. Na próxima aula, a professora tira todas as dúvidas de vocês e vamos ver o quanto vocês já evoluíram dentro da questão de matemática financeira voltada a juros simples. Um bom descanso, nos vemos na próxima aula.